Vamos voltar aqui ao sério. Então, repare bem, se essas coisas são as mesmas, o que mudou foi a política. O Brasil cresce a 2,2% porque colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista, que tinha uma pretensão ambiciosa. Qual era a pretensão ambiciosa? Industrializar o Brasil. Qual era o mapa por onde essa indústria ia partir? Era a substituição de importações. E aquilo exigia determinadas coisas que o Brasil fez o puxadinho, fez o atalho, e lá como hoje, nós precisamos entender que enquanto nós ferirmos os conflitos, e eu espero feri-los democraticamente, inerentes ao redesenho de uma estratégia nacional de desenvolvimento, não tem saída para o Brasil, como eu tentarei demonstrar por aquele outro caminho para chegar à mesma evidência. Ora, o Brasil não tinha poupança nacional para financiar o seu desenvolvimento naquela data. Lá como hoje, nós somos um país que praticamente não constrói poupança. Então, dá-se daí uma ideia vã, que está reciclada hoje e feita como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que o Brasil pode sustentar seu desenvolvimento cumprindo um certo manual do bom moço internacional, desenhado pelos mais medíocres alunos de Chicago, como é o Paulo Guedes, que parou de ler em 1980, e que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital estrangeiro. Não há precedente disso na história da humanidade. Atenção, Paulo Guedes. Larga os livros mal lidos e procura um exemplo empírico. Qual é o país do mundo que, na história ou na atual geografia contemporânea, sustentou desenvolvimento com base na poupança dos outros? Hoje, modernamente, pode ter uma ilusão de ótica. Os americanos trabalham em brutais déficits, mas eles têm uma tipinha intransplantável. É que eles pegam um papel, pintam de verde, e isto nominalmente é reserva de valor e meio de troca do planeta. Só eles têm isso e mais ninguém. E quem ousar quebrar esta mistificação de um papel verde ser reserva de valor para a China, para o Brasil, para a Rússia, para a Índia, para todo mundo, vai sofrer bala. É disso que se trata. Tirante este exemplo, que todos os intelectuais norte-americanos já sabem que isso, no limite, não vai dar certo, todo mundo já está trabalhando na academia norte-americana a ideia de consertar a poupança, o resto, todos os países do mundo, na história econômica e na geografia contemporânea, sustentam o desenvolvimento com base em nível alto de poupança doméstica. E no Brasil nós estamos aí com 13%, 14% de poupança, com uma dívida que leva 12% de juros. De onde é que vem o dinheiro para investir no país? E, ao contrário da mistificação neoliberal, o nível de formação bruta de capital, ou seja, o nível de poupança de uma nação, não é consequência fatalista das forças do acaso, das forças da gravidade. É consequência de arranjos institucionais que tenho repetido de forma chata e desagradável. É consequência de arranjos institucionais que a política só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito, faz numa direção ou faz na outra. E nós, então, criamos a ideia de que vamos sustentar o desenvolvimento do Brasil, naquele primeiro momento, com base numa dívida externa, faça-se a defesa dos brasileiros do tempo. Então, de um perfil radicalmente diferente de hoje. Os capitais externos eram de longuíssimo prazo e muito baratos. O Brasil tomou, por 3 décadas, dinheiro emprestado a 3% de juros ao ano, com 15 anos para pagar, 3 de carência e 12 de coisa. Então, qual era o erro, pensaram os do tempo? Eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma Petróleo Brás, 4 anos depois, o faturamento de um ano deste empreendimento portentoso pagava o que eu ainda tinha mais 10 anos para frente, 12 anos para frente de pagar. Então, esta é uma primeira contradição. Isto sumiu da realidade humana. O dinheiro hoje eletronizou-se, chama-se smart money, e, basicamente, riquezas, o professor Campolino também mencionou isso. Não é? Você transferiu brutais acervos de capital, de poupança global, para a financiarização, para o rentismo. E isso é uma meninada de 20 e poucos anos, operando como quem joga um videogame em Wall Street, ou em Tóquio, ou em Londres, com algoritmos ajudando, ganhos especulativos de curto prazo, 3, 4 teclas ali no computador, enter, eu tiro $3 bilhões em 24 horas do balanço de pagamento do Peru e quebro o Peru. Então, qualquer país, como lá foi demonstrado, que tivesse sua matriz de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital, morreu, quebrou. E isto é o que aconteceu com o Brasil no ano 80.